Olá, meus alunos das turmas 900 e 901. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, meus amores. Aqui é a professora Andréa Santos, de língua portuguesa. E conforme o combinado lá no nosso roteiro de estudos, hoje a nossa aula está no capítulo 12 do livro 3, ok? Iremos falar sobre colocação pronominal. Vamos lá? Bem, o que é colocação pronominal? Eu trouxe a definição aqui para vocês. Bom, colocação pronominal, pessoal, é a parte da gramática que trata da correta colocação dos pronomes oblíquos átonos dentro das frases, ok? Bem, quando eu falo, colocação dos pronomes oblíquos átonos, quem seriam esses pronomes oblíquos átonos? São esses aqui, ó. Me, te, se, o, ou os, a, ou as, lhe, lhes, nos, vos. São esses pronomes pessoais oblíquos átonos, que vocês vão encontrar nas frases. Sendo que quando eu falo em colocação pronominal, eu falo da correta colocação, desses pronomes oblíquos dentro das frases. E para cada posição, que eles vão assumir, nós temos um determinado nome. Então existem 3 tipos de colocações desses pronomes oblíquos átonos, Existem 3 tipos de posições que vocês vão saber agora, que eu vou passar daqui a pouquinho. Vamos lá? Bom, mas antes eu quero deixar claro uma coisa. Então eu coloquei aqui, atenção. Embora na linguagem falada a colocação desses pronomes, desses pronomes pessoais oblíquos, oblíquos átonos, não seja rigorosamente seguida, algumas normas devem ser observadas, sobretudo na linguagem escrita, tá? Então, o que eu quero dizer aqui? Que, embora na linguagem falada, nós possamos utilizar, o uso, desses pronomes pessoais oblíquos de maneira bem coloquial, de maneira bem informal, sendo que nós devemos ficar atentos, quando estivermos produzindo um texto, fazendo uma redação. Então, na linguagem escrita, nós temos que observar uma coisa: nós não podemos escrever da mesma maneira em que falamos, ok? Se vocês estão acostumados a utilizar uma linguagem coloquial, uma linguagem informal no nosso dia a dia, tudo bem, mas devemos ficar sempre atentos na hora de produzir um texto, de fazer uma redação. Não podemos colocar no papel palavras, utilizar expressões que nós utilizamos no nosso dia a dia, numa linguagem totalmente informal. Tá? Quando se trata de textos, quando se trata de produção textual, nós temos que utilizar sempre a norma culta, não é isso? Devemos utilizar sempre uma linguagem formal. É isso que eu quero dizer, ok? Vamos lá? Bem, como eu havia dito anteriormente, os pronomes oblíquos átonos, eles podem ocupar 3 posições diferentes na frase, ok? Existem 3 posições em que vocês vão encontrar os pronomes oblíquos átonos. E essas posições recebem um nome, ok? Bom, são elas: próclise, mesóclise e ênclise. Bom, vamos ver o que é uma próclise. Pessoal, próclise é quando o pronome oblíquo átono é colocado antes do verbo. Então, todas as vezes que vocês encontrarem um pronome oblíquo átono antes do verbo, significa que ali nós temos um caso de próclise, ok? Segundo, mesóclise. O que seria uma mesóclise? É quando eu encontro um pronome oblíquo átono, em que ele é colocado no meio do verbo, ok? Quando ele fica entre o verbo e sua desinência verbal. Então, eu tenho ali um caso de mesóclise. O que seria uma ênclise?
Ênclise é quando eu encontro o pronome oblíquo átono depois do verbo, tá? Quando esse pronome é colocado depois, após o verbo. Então, eu digo que ali tem um caso de ênclise. Então, existem 3 posicionamentos, tá? 3 posições diferentes em que os meus pronomes oblíquos átonos podem ser encontrados, né? Podem ocupar aqui, né? Então, próclise, mesóclise e ênclise. São essas 3 posições diferentes, ok? Bom, vou começar falando sobre o uso da próclise, né? Então, vocês podem perceber aqui que nós temos algumas regrinhas a serem seguidas. Bom, vamos lá? Primeira regra para que todos nós, né, possamos utilizar a próclise corretamente dentro das nossas frases, né? Dentro das nossas orações. A primeira regra diz o seguinte: você vai usar a próclise em orações negativas que contenham palavras tais como não, ninguém e nunca. Exemplos: não o quero aqui. Então, perceberam que aqui nessa oração eu tenho a palavra não, né? Que é uma palavra negativa, né? Com sentido negativo, é uma palavra negativa. Sendo assim, né? Eu tenho a presença na minha frase, né? De uma palavra negativa. Isso atrai o uso da próclise. Como assim? Né? Dessa maneira, eu vou ter que colocar o meu pronome oblíquo átono. Quem é o meu pronome oblíquo átono? Olha o pronome oblíquo átono aqui, ó. O. Esse o é o pronome oblíquo átono. Então, ele está antes do verbo. Que verbo? O verbo querer. Então, não o quero aqui. Corretíssimo. Ok? Então, eu tenho aqui, né, a próclise dentro da minha oração. Mas por quê? Por que eu usei a próclise? Porque dentro da minha oração eu tenho a presença de uma palavra negativa. E essa palavra, que no caso é a palavra não, atrai o uso da próclise. Ou seja, né, eu tenho que saber posicionar o meu pronome oblíquo átono na frase, colocando esse pronome oblíquo átono sempre antes do verbo, ok? Segundo exemplo, nunca ouvi assim. Então, eu tenho aqui a presença também de uma palavra negativa, né? Que é a palavra nunca, né? Uma palavra de sentido negativo, nunca. Então, sendo assim, essa presença, né, dessa palavra nunca atrai o uso da próclise. Por isso que o pronome oblíquo átono o está antes do verbo aqui, ó. Nunca ouvi assim, do verbo ver, né? Então, eu tenho o pronome oblíquo átono antes do verbo. Por quê? Porque dentro da minha frase eu tenho a presença de uma palavra com sentido negativo, que atrai o uso da próclise, ok? Segunda regra, eu uso a próclise também, né? Se na minha frase eu encontrar pronomes relativos, indefinidos ou demonstrativos. Exemplos, vamos lá? Foi ela que o fez. Então, perceberam aqui? Foi ela que. Olha o pronome relativo que o fez. Perceberam que o pronome oblíquo átono o está posicionado antes do verbo fazer? Sim, eu tenho o caso de próclise aqui. Mas por que eu usei a próclise? Porque na minha oração há a presença, né, de um pronome relativo que atrai o uso da próclise, né, que faz com que eu utilize, que eu posicione o meu pronome oblíquo átono o sempre antes do verbo, ok? Segundo exemplo, alguns lhes deram maus conselhos. Então, aqui dentro desse exemplo, dessa oração, eu tenho a presença de um pronome indefinido. É o pronome indefinido alguns. Sendo assim, o pronome oblíquo átono lhes tem que ficar posicionado antes do verbo dar. Então, por isso que ficou assim. Alguns lhes deram maus conselhos. Perceberam o pronome oblíquo átono lhes antes do verbo dar? Eu tenho aqui um caso de próclise. Mas por que eu usei a próclise? Porque na minha oração eu tenho a presença de um pronome indefinido, que é o pronome alguns. Ok? Terceiro exemplo. Isso
me lembra algo. Então, aqui eu também tenho um caso de próclise. Mas por quê? Porque na minha oração eu tenho a presença de um pronome demonstrativo. Quem é esse pronome demonstrativo? É o pronome isso. Sendo assim, o pronome oblíquo átono me, né, deverá ser posicionado antes do verbo lembrar. Então, está corretíssimo. Isso me lembra algo. Eu tenho uma próclise aqui, ok? Terceira regra. Eu também utilizo a próclise quando eu encontrar na minha frase verbos antecedidos por advérbios ou expressões adverbiais, exceto quando haja vírgula depois do advérbio, uma vez que dessa forma o advérbio deixa de atrair o pronome. Né? Vamos ver aqui um exemplo. Primeiro exemplo aqui. Ontem me disseram que havia greve hoje. Então, dentro deste exemplo, eu tenho a presença de um advérbio de tempo. Que advérbio é esse? O advérbio ontem. Então, por esse motivo, né, pela presença desse advérbio de tempo ontem, né, atrai o uso da próclise. Ou seja, eu tenho que posicionar o meu pronome oblíquo átono antes do verbo, sempre antes do verbo. Por isso que o pronome oblíquo átono me está antes do verbo dizer. Então, ontem me disseram que havia greve hoje. Correto. Foi? Segundo exemplo. Agora, vírgula, descansa-se. Aqui eu não tenho mais um caso de próclise, porque tem uma vírgula. Tem uma vírgula depois do meu advérbio de tempo. Que advérbio de tempo é esse? É o advérbio de tempo agora. Então, todas as vezes, né, que após o meu advérbio ou após a minha expressão adverbial aparecer uma vírgula, cancela o uso da próclise. Aí nós teremos um caso de ênclise. O que seria a ênclise? O meu pronome oblíquo átono deverá ser posicionado após o verbo, tá? Então, agora, vírgula, descansa-se. Foi? Sendo assim, o meu pronome oblíquo átono, né? No caso, se, fica depois do verbo descansar. Ok, pessoal? Isto é regra, deverá ser seguida. Ok? Mais um exemplo. Aqui se faz bolos. Então, perceberam que dentro desta oração não tem vírgula, mas eu tenho a presença de um advérbio. Exatamente, de um advérbio de lugar. Né? Que advérbio é esse? Aqui. Então, aqui se faz bolos. Então, se na minha frase eu tenho a presença de um advérbio, já sei que vai atrair o uso da próclise. Ou seja, eu deverei, né? Eu deverei, tá? Colocar o meu pronome oblíquo átono antes do verbo fazer, tá? Por quê? Porque a presença desse advérbio atrai o uso da próclise. Mas, professor, e se depois do advérbio ou da expressão adverbial aparecer uma vírgula? Aí você não pode usar a próclise, tá? Aí vocês deverão utilizar a ênclise. Vocês deverão colocar o pronome oblíquo átono depois do verbo. Mas como não tem vírgula aqui, então nós vamos utilizar a próclise, colocando o pronome oblíquo átono sempre antes do verbo. Ok, meus amores? Foi? Quarta regra. Nós também utilizaremos a próclise se na nossa oração aparecer, né, uma oração, né, uma oração que aparecer uma palavra, vamos dizer assim, que exprima desejo, né, desejo de que algo aconteça, né, ou se nós nos depararmos com uma frase que expresse uma oração exclamativa, né, que expresse uma exclamação, aí nós deveremos utilizar a próclise também, ok? Exemplos. Deus nos dê força, né? Então aqui
eu tenho uma frase, uma oração que está exprimindo o desejo de que algo aconteça, né? Que Deus nos dê força. Então, perceberam que, sendo assim, eu utilizo a próclise também. Perceberam que o pronome oblíquo átono, nos, está antes do verbo dar? Sim, é uma próclise. Mas por que eu usei a próclise? Porque eu tenho aqui uma frase, uma oração que exprime, né? Que expressa desejo. A mesma coisa, segundo exemplo. Deus te abençoe. Também eu tenho um caso de próclise, né? O pronome oblíquo átono te, né? Te está te. Deus te abençoe. Então eu tenho aqui o pronome oblíquo átono antes do verbo abençoar, né? Tem pessoas que falam Deus te abençoe, também está certo. Nós temos aqui um caso de próclise, ok? Porque é uma frase, é uma oração que expressa desejo de que algo aconteça. Ok, pessoal? Vamos avançar. Quinta regra. Nós também utilizaremos a próclise em orações com conjunções subordinativas. Exemplos. Embora se sentisse melhor, vírgula, saiu. Então, embora se sentisse melhor é uma oração. Saiu é outra, ok? Bom, embora se sentisse melhor, eu tenho uma conjunção subordinativa adverbial. Exatamente, é a conjunção embora, ok? Sendo assim, essa presença, né, dessa conjunção subordinativa embora, ela atrai o uso da próclise. Por isso que o pronome oblíquo átono se está antes do verbo sentir. Então, embora se sentisse melhor, saiu. Por isso que eu usei a próclise. O segundo exemplo, conforme lhe disse, vírgula, hoje vou sair mais cedo. Então, conforme lhe disse, é uma oração. Vírgula, depois da vírgula, hoje vou sair mais cedo, é uma outra oração, né? Que nós chamamos de oração principal, ok? Bom, conforme ele disse, né? Eu tenho aqui a presença de uma conjunção subordinativa adverbial, né? Que conjunção subordinativa é essa? É a conjunção conforme. Então, sendo assim, né? Atrai o uso da próclise. Por isso que o pronome oblíquo átono lhe está antes do verbo dizer, conforme lhe disse, tá? Então, a presença da conjunção subordinativa, né, conforme, e também da conjunção subordinativa embora, atrai o uso da próclise, ok, pessoal? Sexta regra agora, nós utilizaremos a próclise quando também encontrarmos um verbo no gerúndio que esteja regido da preposição em, né, que esteja em companhia, vamos dizer assim, da preposição em. Então, observem, por favor, esses dois exemplos. Em se tratando de confusão, vírgula, ele está presente. Então, perceberam que dentro dessa oração, em se tratando, eu tenho um verbo no gerúndio. Que verbo é esse? O verbo tratar, ó, tratando. Olha a terminação ando, aí, ó, ando, né, da ideia de que a ação está em continuidade, né? Não foi finalizada. Então, em se tratando, se eu tenho a presença de um verbo no gerúndio, e esse verbo, né, está regido da preposição em, olha a preposição em no início da frase. Perceberam? Sendo assim, força o uso da próclise, atrai o uso da próclise. Por isso que o pronome oblíquo átono se está antes do verbo tratar, ok? Eu tenho próclise aqui. A mesma coisa no segundo exemplo. Em se decidindo pelo churrasco, vírgula, eu trato da carne. Então, dentro dessa oração, em se decidindo pelo churrasco, eu tenho o verbo decidir no gerúndio. E esse verbo no gerúndio está acompanhado da preposição em, né? Está sendo regido, né, da preposição em. Sendo assim, força o uso da próclise, tá? O pronome oblíquo átono se está antes do verbo decidir, ok? Isso é próclise. Sétima regra, nós também utilizaremos, né, a próclise quando nós encontrarmos, né, orações interrogativas.
né? Ou seja, perguntas, né? Orações que estejam fazendo uma pergunta. Então, olha aqui o exemplo. Quando te deram a notícia? Quem te presenteou? Eu tenho duas perguntas aqui, perceberam? Quando te deram a notícia? Quando te deram a notícia? Perceberam que o pronome oblíquo átono, ti, né? O te, né? Te, está antes do verbo dar? É uma próclise. Mas por quê que eu usei a próclise? Porque pelo simples fato da minha oração, né? É ser uma interrogativa, é uma pergunta. Isso força o uso da próclise. Isso força com que eu coloque o meu pronome oblíquo átono sempre antes do verbo. A mesma coisa, segundo exemplo. Quem te presenteou? Então é uma pergunta, não é? Então o pronome oblíquo átono está antes do verbo presentear, ok? Agora vou falar do uso da mesóclise. Vamos lá? A mesóclise é possível apenas, né, com verbos no futuro do presente ou verbos no futuro do pretérito. Então, nós deveremos, tá? Nós deveremos utilizar a mesóclise sempre quando, né, quando nós encontrarmos dentro das orações verbos, né, que estejam no futuro do presente ou no futuro do pretérito, ok? Agora prestem bem atenção. Se houver uma palavra atrativa, estou me referindo à próclise. Todavia, daremos preferência ao uso da próclise, ok? Então, percebam esses dois exemplos aqui, tá? Um com o verbo no futuro do presente e o outro exemplo com o verbo no futuro do pretérito. Então, vamos lá? Orgulhar-me-ei dos meus alunos. Então, é a mesma coisa que se eu dissesse assim numa linguagem informal, né? Eu me orgulharei dos meus alunos, né? Eu vou me orgulhar dos meus alunos. Eu me orgulharei dos meus alunos. Perceberam? Eu me orgulharei, né? Sendo que dentro da norma culta, né, dentro da linguagem formal da língua portuguesa, pelo fato, né, do meu verbo se encontrar no futuro do presente, ó, eu me orgulharei, ó, me orgulharei. O verbo orgulhar está conjugado no futuro do presente, não está? Então, por esse fato, né, por esse motivo, é que nós devemos utilizar a mesóclise. Como assim? Colocando o pronome oblíquo átono no meio, tá? No meio do verbo e sua desinência verbal. Por isso que ficou assim. Orgulhar-me-ei dos meus alunos. Esse ei, essa desinência verbal ei, é a mesma coisa que eu estivesse falando assim, ó. Me orgulharei, ó, orgulharei, rei. Então, essa desinência ei, né, nos indica que o verbo orgulhar está no futuro do presente. Claro, da primeira pessoa do singular, eu, né? Então, perceberam que o pronome oblíquo átono me ficou no meio do verbo e sua desinência, do verbo orgulhar e da sua desinência verbal. Ok? Segundo exemplo, orgulhar-me-ia dos meus alunos, né? É a mesma coisa se eu dissesse, eu me orgulharia dos meus alunos, sendo que pelo fato do verbo orgulhar, né, estar conjugado no futuro do pretérito, devemos usar a mesóclise, ou seja, colocar, né, o pronome oblíquo átono, né, no meio do verbo e sua desinência, ok? Entre o verbo, bem no meio do verbo e sua desinência. Por isso que ficou orgulhar-me-ia. Essa desinência verbal ia significa, né, orgulharia. É a mesma coisa que orgulharia, ok? Isso é mesóclise. Mas nós utilizamos, por quê? Porque o verbo, né, se encontra, né, tanto no futuro do presente, né, no primeiro exemplo, quanto no futuro do pretérito, no segundo exemplo. Ok, pessoal? Bom, falando ainda sobre o uso, né, da ênclise agora, vamos lá? Já falamos da mesóclise, agora vamos falar do uso da ênclise. Todo mundo já sabe
que a ênclise é quando eu posiciono o meu pronome oblíquo átono depois do verbo. Não esqueçam disso. Sempre depois do verbo, ok? Queria deixar claro uma coisa aqui para vocês. Dentro da língua portuguesa, nenhuma oração, dentro da norma culta da língua portuguesa, melhor dizendo, nenhuma oração pode iniciar com o pronome oblíquo, tá, pessoal? Então, a ênclise, ela veio para mostrar, né, para evidenciar, né, mais claramente isso pra gente, né? Ela veio para evidenciar de modo mais claro para todos nós, melhor dizendo. Vamos lá? Bom, vamos lá. Quando o uso da próclise e da mesóclise não for possível, usaremos a ênclise, ou seja, colocaremos o pronome oblíquo átono depois do verbo, ok? A colocação do pronome, que no caso depois do verbo, é feita, é atraída pelas seguintes situações. Vamos ver aqui essas regrinhas? Primeira regra, você vai usar a ênclise sempre quando encontrar na frase um verbo no imperativo afirmativo. Exemplo, sente-se imediatamente. Sente-se imediatamente. Olha o meu imperativo, olha o meu verbo no imperativo. Está dando uma ordem, fazendo pedido. Sente-se imediatamente. Sendo assim, eu tenho que usar a ênclise. Eu tenho que colocar o meu pronome oblíquo átono depois do verbo. Por isso que esse pronome oblíquo átono se está depois do verbo sentar. Ok? Segundo exemplo. Para começar, joguem-lhes a bola. Eu tenho aqui o caso, né, de um verbo no modo imperativo afirmativo. Por isso que o verbo jogar, né, vocês podem perceber que o pronome oblíquo átono, lhes, está posicionado depois do verbo jogar. Porque aqui eu tenho o verbo, né, no imperativo afirmativo. Ok? Segunda regra. Vocês também deverão usar a ênclise se na frase aparecer verbos no infinitivo impessoal. Observe esses exemplos aqui. Gostaria de pentear-te à minha maneira. Gostaria de pentear-te à minha maneira. Perceberam aqui que o meu verbo está no infinitivo impessoal. É o meu verbo pentear. Sendo assim, eu utilizo, né, o pronome oblíquo átono depois do verbo pentear, porque está no infinitivo impessoal. Isso me obriga a usar a ênclise, ok? Outro exemplo, o seu maior sonho é casar-se. Então, eu utilizei aqui o meu verbo no infinitivo impessoal, ó, casar. Está no infinitivo impessoal. Sendo assim, eu tenho que usar a ênclise. Eu tenho que posicionar o meu pronome oblíquo átono se depois do verbo, ok? Terceira regra, né? Quando o verbo inicia uma oração, tá? Nós deveremos utilizar a ênclise. Percebam aqui esses dois exemplos. Fiz-lhe a pessoa mais feliz do mundo. Então, a minha frase já começou com o verbo fazer, né, que está no passado, né? Sendo assim, eu sou obrigada a utilizar a ênclise, a colocar, a posicionar o meu pronome oblíquo átono, lhe, depois do verbo fazer. E torno a repetir, como eu falei anteriormente, frase nenhuma, tá? Na língua portuguesa, né, a gramática da língua portuguesa, as regras gramaticais, a norma culta da língua portuguesa, né, nos proíbe iniciar uma oração com o pronome oblíquo átono. Por isso, mais uma vez aqui, né, eu venho mostrar para vocês que não pode iniciar uma frase com pronome oblíquo, ok? Por isso que a frase fica assim. Fiz-lhe a pessoa mais feliz do mundo, tá bom? Segundo exemplo, acordei e surpreendi-me com o café da manhã. Então, perceberam aqui que a frase iniciou com o verbo, tudo bem, mas sendo assim eu tenho que usar a ênclise, eu tenho que colocar o meu pronome oblíquo átono depois do verbo, ok?
Quarta regra. Se na minha frase aparecer verbo no gerúndio, sem a preposição em, tá? Sem a preposição em. Eu também devo utilizar a ênclise, ok? Exemplo. Vive a vida encantando-me com as suas surpresas. Perceberam que o verbo encantar aqui, né, esse verbo encantar, está no gerúndio. Encantando. Só que tem um detalhe. Antes desse verbo no gerúndio, não tem preposição em. Sendo assim, eu posso utilizar a ênclise tranquilamente, né? Posicionando o meu pronome oblíquo átono depois do verbo encantar, né? Que está no gerúndio. Encantando-me. Certinho. Mas, professora, e se nessa frase aparecesse antes do verbo no gerúndio, né? Esse verbo encantando-me, que está no gerúndio, se aparecesse a preposição em, aí não teríamos uma ênclise, teríamos uma próclise, ok? Foi? Bom, com locução verbal, vamos ver aqui. Bom, usa-se a ênclise depois do verbo auxiliar ou depois do verbo principal nas locuções verbais em que o verbo principal está no infinitivo ou no gerúndio. Exemplos, vamos lá? Dei 2 exemplos. Devo explicar-te o que se passou. Então, aqui eu utilizei a ênclise porque eu tenho uma locução verbal. Né? O que é uma locução verbal? É a presença de um verbo auxiliar, né, mais a presença de um verbo principal, um verbo de ação. Então, eu tenho 2 verbos, devo e explicar, não é isso? Então, eu posso utilizar a ênclise, né, posicionando o meu pronome oblíquo átono, que no caso é o pronome oblíquo átono T, depois do verbo de ação, depois do verbo principal, né, que é o verbo explicar. Perfeito. Mas também posso utilizar a ênclise posicionando o meu pronome oblíquo átono T depois do verbo auxiliar, que no caso aqui é o verbo dever. Também está correto, ok? Devo-lhe explicar o que se passou. Também está certo, ok, pessoal? Segundo caso. Caso não haja palavra que atraia a próclise, usa-se a ênclise depois do verbo auxiliar, em que o verbo principal está no particípio. Então, eu dei 2 exemplos. Foi-lhe explicado como deveria agir. Então, vocês podem perceber que dentro deste exemplo, né, eu tenho um verbo auxiliar, né, aqui foi, e tem um verbo também, né, que é o verbo principal, né, no particípio, que é o verbo explicar, né, explicado. Eu tenho uma locução verbal formada por um verbo auxiliar, né, que no caso a forma verbal foi, mais o verbo, né, principal que está no particípio, que é o verbo explicar, né, explicado. Sendo assim, eu posso utilizar a ênclise, né, eu posso posicionar o meu pronome oblíquo átono lhe depois do verbo auxiliar foi. Fica certinho, tá? Foi-lhe explicado como deveria agir. Mas também posso utilizar a ênclise, olha aqui como ficou, com a forma, também com o verbo auxiliar ter. Olha aqui, ó, tinha-lhe feito as vontades se não tivesse sido mal criado. Eu também tenho uma locução verbal, né, tinha e feito. Então, tinha-lhe feito as vontades se não tivesse sido mal criado. Perfeito, eu posso tranquilamente, né, posicionar o meu pronome oblíquo átono, né, utilizar a ênclise, né, depois do verbo auxiliar. Tranquilo, tá? Mas sendo que o verbo principal, né, ele tem que estar no particípio, ok? Como é o caso aqui do primeiro exemplo, né, do verbo no particípio explicado, e no segundo exemplo, o verbo no particípio, né, o verbo feito, é a forma verbal feito, né, que está no particípio, ok? Observação, para a gente fechar a nossa aula, tá? Na linguagem informal falada, né, ou escrita do nosso dia a dia, contudo, é comum iniciar-se a oração com o pronome oblíquo átono. O que eu quero dizer com isso? Que no seu dia a dia, né, quando você está em casa com a sua família, quando você está entre amigos, numa situação informal, né,
tudo bem, você pode iniciar a sua oração, a sua frase, utilizando, né, os pronomes oblíquos átonos, né? Você pode iniciar as frases com esses pronomes oblíquos átonos, sem problemas. Agora, o que eu quero deixar claro é que a norma culta da língua portuguesa, né, nos exige, né, que ao construirmos as nossas frases, né, não poderemos utilizar os pronomes oblíquos átonos no início das orações. Não é isso? É proibido pela norma culta, tá bom, pessoal? Veja bem, pelas regras gramaticais, pela norma culta, nós não podemos iniciar as orações com pronomes oblíquos átonos, ok? Mas, né, numa situação informal, né, com vocês assim, com a família, vocês em casa, no meio da família, né, junto com a família de vocês ou no meio dos amigos, não tem problema. É isso que eu estou dizendo aqui, ok? Então eu trouxe aqui dois exemplos. Um utilizando a linguagem informal, né, uma situação informal, e o outro utilizando uma linguagem mais formalizada, em situação mais formal. Vamos ver aqui o exemplo? Me diga aí qual foi o resultado do seu time. É uma linguagem informal. Você está no meio de amigos ou está com a família, pode utilizar, né, o pronome oblíquo átono no início da frase, no início da oração, tranquilo. Agora, em situação formal, não. Então, ficaria assim. Diga-me qual foi o resultado do seu time. Então, aqui eu já tenho o pronome oblíquo átono, me, né, posicionado depois do verbo. Eu tenho aqui uma ênclise, né, obedecendo às normas, né, gramaticais da língua portuguesa. Então, eu tenho aqui uma linguagem formal, né, utilizada numa situação formal, ok? Bem, encerramos aqui os nossos estudos sobre colocação pronominal, ok, pessoal? Não esqueçam de colocar os nomes e as turmas aqui nos comentários para que eu possa marcar a presença de todos vocês. Desejo a todos bons estudos, não desistam, vai passar. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho!